Boa noite, galera! Faz um pouco de tempo que eu não gravo nenhum vídeo e hoje surgiu uma oportunidade que eu peguei uns estojos de 308 para poder recarregar e eu tive a ideia de explicar para vocês um processo muito interessante que a gente precisa fazer nos estojos com o tempo, que é o processo de anelamento ou recozimento, que o pessoal chama aqui no Brasil. O que é isso? Conforme a gente vai atirando, a gente vai recarregando os estojos, isso acontece muito com pistola, com fuzil, na verdade com qualquer material de metal que a gente trabalha, ele vai tendo alguns pontos de fadiga. Nos estojos de fuzil, principalmente, a gente tem alguns pontos mais importantes, que são no pescoço, aqui no pescoço do fuzil, aqui no pescoço do estojo, desculpa, na base e na espoleta. Conforme a gente vai atirando, o estojo ele vai enrijecendo, conforme você vai passando pelo die de calibrar, o full length die, né, o die que calibra o estojo como um todo, ele vai trabalhando o estojo, ele vai jogando o pescoço para baixo e vai expandindo e contraindo o pescoço, e o ombro ele vai jogando para cima e para baixo, e ele vai abrindo e fechando o pescoço do estojo. Ele vai fadigando e ele vai acontecendo um processo de fissura e de quebra. Então, com o tempo você acaba perdendo os estojos. Com o tempo também, ele costuma apresentar alguns pontos de falha aqui embaixo. Vocês estão vendo agora umas fotos de uns estojos de um amigo meu que teve um problema justamente pela idade do estojo e que eles acabaram rachando. É um 3006 e é um calibre Magnum, então ele vai muito mais pólvora, ele trabalha com muito mais pressão, então ele é mais comum. E um terceiro ponto é o bojo da espoleta. Conforme nós vamos recarregando, o bojo da espoleta ele vai se alargando e a gente vai acabando perdendo a tensão de segurar, né, a espoleta dentro do estojo. De todos esses pontos de fadiga, a gente consegue trabalhar só com um deles. A gente não tem nada para fazer com relação ao bojo da espoleta e a gente não tem nada para fazer com relação aqui à base do estojo, né? Que a gente chama de separação da cabeça do corpo, né? O case head separation em inglês, o pessoal chama isso daí. Então a gente faz o processo de recozimento. O que é isso? A gente esquenta apenas somente a parte de cima do estojo, na região do ombro, um pouquinho para baixo do ombro, e a gente não deixa o calor chegar embaixo. Quando a gente faz esse processo, o que acontece? O nosso estojo ele vai aliviar a tensão do metal e ele vai ser muito mais fácil e maleável de trabalhar. Então, com isso, você consegue aumentar, estender muito a vida de um estojo. Eu tenho cases que eu carreguei já mais de 10, 11 vezes. Eu só perco eles por conta do bojo da espoleta que ele vai abrindo. Eu tenho uma medida que eu passo daqui dentro do bojo, eu consigo saber se dá ainda ou não dá para usar. Então, esse processo, como é que a gente faz ele? A gente usa normalmente um maçarico ou uma ferramenta por indução. No meu caso, eu uso uma ferramenta com maçarico que eu mesmo desenvolvi para meu uso próprio. A gente usa ela, e eu no meu caso eu faço esse processo toda vez. Por quê? Além de eu querer, além da nossa ideia de você aumentar a vida do estojo, a coisa mais importante que a gente tem no fuzil, no tiro de precisão, desculpa, é manter a consistência tiro a tiro. Então a gente procura sempre que todos os tiros eles sejam consistentes. Então a gente procura sempre fazer o mesmo processo todas as vezes. Então, se nós deixarmos de fazer um processo,
o resultado final vai ser diferente. E o resultado final sendo diferente, a gente não tem consistência. Então vão haver variações nas velocidades, vão haver variações nos agrupamentos. Então, a coisa mais importante é o controle de variância, é controlar suas variáveis, não permitir que a variância, que o caos entre dentro do nosso sistema e acabe tirando a nossa performance. Então, como eu estava falando, vocês podem perceber que os nossos estojos, com o tempo, vão aparecendo esses pequenos pontos de fadiga. No caso aqui, esse estojo já não tem mais o que fazer, eu acabei perdendo ele. E com o processo de anelamento, o processo de recozimento, é uma coisa que a gente vai acabando a gente vai acabando estendendo a vida disso daqui, e a gente vai conseguindo fazer mais recargas. Aqui no Brasil, o insumo é muito caro, é muito complicado, então assim, quanto mais a gente puder conseguir extrair performance do nosso equipamento, melhor a gente vai conseguir aproveitar nossos recursos, que são escassos. O processo de anelamento consiste no seguinte: a gente quer amolecer somente a região do pescoço e do ombro, que é o pescoço e o ombro, e a gente não quer amolecer nem um pouco a base. A ideia é que a base do projétil ela seja a mais dura, forte e resistente possível. E que apenas essa parte seja maleável, que a gente consiga expandir, contrair e que a gente consiga assentar o projétil com facilidade. E como que a gente faz isso? A gente precisa aplicar calor de uma forma muito rápida e consistente, apenas nessa região. O calor ele não pode descer para baixo do estojo e a gente também, a temperatura, ela não pode ser excessiva. A gente tem algumas tintas termosensíveis, no mercado a gente usa uma chamada Tempilac, que ela queima na temperatura correta. Se ela queimar, ela chegou na temperatura. Então, o que o pessoal costuma fazer? Eles compram essa tinta, eles adquirem essa tinta principalmente fora do país e passam ela precisa chegar, se eu não me engano, a 600 graus Fahrenheit aqui, e não podem passar de 300 graus Fahrenheit aqui. Então, eles pintam com uma cor aqui e com uma outra aqui. Se essa tinta aqui de baixo queimar, então você estragou seu estojo na parte de baixo, e se essa parte de cima ela não queimar, você não fez nada no seu estojo. Eu tenho 50 estojos CBC, eles são estojos novos, né, de 1 tiro, de 308, e agora eu vou passar eles na máquina e vou fazer o processo de anelamento e vocês vão ver como é que funciona. Essa foi a máquina que eu desenvolvi para mim poder fazer esse processo de anelamento. Ela tem um funcionamento muito simples, inclusive eu copiei em partes um modelo americano que eu vi em alguns vídeos na internet. E como que ela funciona? A gente tem essas duas polias aqui, que elas rodam conjuntamente, e a gente tem um maçarico. A gente tem que sempre procurar usar um maçarico de alta temperatura, então eu estou usando um maçarico de propano. A gente consegue controlar a velocidade da rodana e a quantidade de tempo que esse estojo ele vai ficar em contato com o fogo. O que a gente procura fazer? A gente procura avermelhar, quase avermelhar, chegar a um tom de laranja na parte do pescoço, e não deixar esse tom de laranja chegar na parte na parte de baixo. Para a gente regular a máquina, eu gosto muito de trabalhar no escuro. Então agora eu vou apagar a luz, vou acender o maçarico e vocês vão poder ver eu começando a fazer esse processo, e assim fica mais fácil de eu conseguir avaliar se está chegando na temperatura certa ou não. Eu hoje não estou com o Tempilac, com um medidor de temperatura, então eu vou ter que fazer meio que no sentimento mesmo. Eu não gosto muito, mas vai ter que ser o jeito.
olha só, pessoal. Que interessante. Agora eu vou fazer esse mesmo processo dos 50 estojos. Então, pessoal, agora a gente acabou de fazer em menos de 2 minutos. A gente conseguiu anelar todos os estojos que a gente precisava. Vocês conseguem observar que a altura e a aparência, né, que indica a qualidade do nosso processo é muito constante. Então, pessoal, esse foi o resultado que a gente conseguiu lá com a nossa máquina. Então, vocês conseguem ver que a gente tem uma consistência muito grande no processo. Todos os estojos eles ficam sempre com a mesma altura e sempre com a mesma quantidade de anelamento, o que é muito interessante, porque é o que eu falei, a chave para precisão é a consistência, o controle de variável e o controle de variância. É a gente conseguir ter o máximo de metodologia para conseguir garantir que todas as munições, todos os tiros, eles sejam o mais próximos uns dos outros. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Esse foi um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais técnico, então passar para vocês mais uma técnica também que eu nunca vi sendo explicada e explanada aqui no Brasil. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de carregar essas munições, porque hoje é sexta-feira, meia-noite, e amanhã cedo eu vou ter treino no clube. Então agora eu vou terminar de fazer o processo de recarga, né, que é sentar a espoleta, pesar a pólvora e colocar os projéteis. E amanhã eu vou tirar. E no próximo vídeo eu já tenho tudo que eu preciso para conseguir fazer a nossa série com o T4. Então eu vou levar ele no clube e eu vou atirar com ele de 100 a 600 metros. Então vocês vão conseguir ver como é que a performance do equipamento. E como que um projétil tão pequeno, num cano tão curto, como ele tem capacidade e performance de chegar bem longe e chegar com energia. Então vocês vão conseguir ver quão eficaz que é esse calibre. Sim, é claro que para uma caçada, para fins práticos, a distância prática do 556 é na faixa dos 450, 500 metros. Mas a gente consegue mesmo assim acertar, ter uma boa consistência de acertar 600 metros. E é isso que eu vou conseguir demonstrar para vocês, eu espero, no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem deixar nos comentários. Eu peço desculpa a demora para continuar, né, minha série de vídeos, mas o trabalho acabou pesando e eu tive muita coisa para fazer nessas últimas semanas, e só hoje eu consegui gravar um vídeo. Valeu, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Valeu!